Olá pessoal, nessa aula vamos aprender sobre a história do Excel e a evolução das suas ferramentas e funções. A primeira versão do Excel é a versão 1.0. Ela foi lançada em 1985 para sistemas operacionais Macintosh e veio ser lançada para o sistema operacional Windows em 1987. Essa versão do Excel ela já veio com interface gráfica e na época os softwares eles vinham baseados em texto, então eles não eram tão visuais. Essa versão do Excel ela já veio também com capacidade de criação de linha, de colunas. Ela já conseguia também fazer comandos como somar, subtrair, multiplicar, dividir. Já veio com alguns gráficos embutidos. Já tinha suporte para mouse e tinha, como a gente pode ver, um layout que ele era relativamente mais intuitivo que os outros da época. Essa versão ela foi bastante importante para popularizar as planilhas eletrônicas e ele veio como concorrente direto do software da época que era o Lotus 123. O Excel ele favoreceu bastante no início do sistema operacional Windows, embora essa primeira versão do Excel nem tenha sido lançada para o Windows, foi apenas para o sistema Macintosh. Já na versão do Excel 2.0, a gente pode ver o seguinte: essa versão ela já foi lançada para a versão do Windows, além de ter lançado também para a versão Mac. Ela veio com melhor integração do ambiente gráfico, ela veio com mais fórmulas em relação à versão anterior, ela veio com melhorias em relação à criação de gráficos, ela melhorou também a formatação de células, manipulação de dados, ela favoreceu o crescimento do Windows nas empresas, nos negócios, e ela se consolidou como concorrente direto do Lotus 123, que era o software da época, e favoreceu as planilhas eletrônicas no meio corporativo. Então essa é a versão do Excel 2.0. Já no Excel 3.0, a gente pode ver que ele foi lançado no ano de 1990 e veio com bastante novos recursos, como por exemplo as barras de ferramentas, também chamada como toolbars. Foi implementado gráficos 3D, foi implementado também Drawing Toolbar, é um termo em inglês, Drawing Toolbar, que é basicamente os comandos de você inserir retângulo, inserir círculo, inserir linha, inserir formas, que a gente vê atualmente. Tem um comando também de filtros e listas, comandos esses que anteriormente a gente viu que não tinha, então foi implementado no Excel 3.0. E foi implementado também um workspace, que permitia salvar layouts, janelas e arquivos que estavam abertos. Então isso deixou o Excel muito mais visual e interativo e fez com que o Excel se tornasse mais competitivo do que o Lotus 123, tornando assim o Excel líder de mercado nesse setor de planilhas eletrônicas. Então, na versão do Excel 3.0. Já a versão 4.0, ela foi a versão lançada em 1992. Essa versão ela introduziu as ferramentas de macro XML, que permitia fazer automações de tarefas dentro do Excel. Ela melhorou os gráficos 3D, que no caso são para apresentações visuais, e ela adicionou mais comandos relacionados a cálculos financeiros, estatísticos e lógicos. Foi também aplicado o conceito de autofilter, que é basicamente para você filtrar os dados de forma automática e dinâmica, e a gente também tem melhorias relacionadas à estabilidade e desempenho, em comparação com outras ferramentas anteriores, outras versões anteriores. Foi aprimorado também o recurso de impressão e layout da planilha. Então essa é uma das versões mais populares dos anos 90 e tornou o Excel mais poderoso em relação ao meio corporativo. E essa versão também foi bastante importante porque criou uma base sólida para as versões posteriores. Então aí as outras versões evoluíram a partir desses princípios. Já na versão 5.0, ela foi lançada em 1993, ela introduziu vários recursos, como por exemplo,
o Workbooks, que seria basicamente a pasta de trabalho. Então, nessa versão, você conseguia criar várias planilhas, né? E aí eles chamam, por exemplo, de worksheets. Então, dentro de um único workbook, poderia ter vários worksheets. Foi implementado também o editor de códigos, né? Seria o VBA, que é Visual Basic for Application, que também permitia fazer automações de tarefas dentro do Excel. E a gente tem o assistente de tabelas dinâmicas, ou pivot tables, né, que é basicamente as tabelas dinâmicas que facilitam que você faça análise com grande número de dados, né. Então a gente tem melhorias da interface, tem maior número de funções financeiras, estatística e de engenharia, né, então mais funções e melhor compatibilidade, né, com outras aplicações do Microsoft Office. Então essa versão ela revolucionou o modo de trabalhar com planilhas graças às pastas de trabalho e ao VBA. Então, graças ao Workbook, né, e graças ao VBA, que é o Visual Basic for Application, para criar automações e facilitar o dia a dia de trabalho. Então, foi um grande salto em relação às outras versões e tornou o Excel padrão, né, nas empresas e nos escritórios. Já essa versão do Excel, ela foi lançada em 1995. E a gente pode ver então que o ano de lançamento foi embutido no nome. Então essa versão é a versão Excel 95. Então essa foi a primeira versão que era totalmente integrada com o Microsoft Office 95. Né? Então ela tinha uma interface mais moderna e consistente com relação aos outros aplicativos do Office. Né? Tinha um melhor desempenho e estabilidade com ambientes de 32 bits. Teve avanços importantes em relação ao VBA, avanços importantes também, né, em relação à tabela dinâmica e melhor integração com o ULI, né, que permitia embutir outros objetos e aplicativos, né, dentro do Excel. Então, consolidou o Excel com o potencial do pacote Office, aproveitou totalmente o ambiente de 32 bits do Windows 95, melhorando a velocidade, a capacidade de desempenho em geral e com as ferramentas, com os arquivos, né? Deu início à experiência Office integrado, onde aplicativos trabalhavam de forma mais harmônica, né, com uma melhor relação entre os dispositivos, sem corromper dados, sem dar nenhum problema e com uma maior segurança. Né? Então essa aqui foi a versão do Excel 95. Já essa versão, o Excel 97, foi lançado no ano de 1997, né? Então teve o ano de lançamento embutido no nome, Excel 97. Essa foi a primeira versão que teve o Office Assistente, que seria o Clip. Né? Tinha uma época que tinha um Clip que respondia algumas dúvidas, que ajudava você a utilizar o Windows e o Excel também. Nesse período, coloquei aqui que foi muito criticado por alguns usuários, mas foi a primeira vez que foi implementado isso, então bem interessante essa curiosidade. A gente teve aprimoramento novamente do VBA, que é o VBA 5.0. Teve a introdução da validação de dados, que é um recurso que te permite validar o que está sendo escrito na célula, se está sendo escrito número, ou texto, ou uma data. Então você consegue criar uma lista de valores, né? Melhorias nas tabelas dinâmicas, né? Pivot Table, que melhora em relação a você fazer um tratamento de grandes números de tabela, você consegue analisar esses dados com melhor facilidade, né? A gente tem o autocomplete, né, para acelerar a digitação de textos repetidos. Então, às vezes você já escreveu um texto, aí o próprio Excel ele já meio que te dá o que você quer escrever, ele te deduz o que você quer escrever. Aí facilita que você não precisa ficar escrevendo a mesma palavra várias vezes. Então a gente tem também a formatação condicional, que permite destacar as células, né? Às vezes em vermelho, às vezes em azul, em verde. Dá um destaque, você consegue diferenciar se uma informação é alta ou baixa e assim por diante. Então a gente também aumentou a capacidade de trabalhar com arquivos maiores e mais complexos, né, com funções mais aprimoradas, com mais espaçamento e entre outros. Melhor integração com a web, embora ainda inicial, né? Então a gente está começando a usar o Excel conectado, né, online, né, que a gente ultimamente a gente já consegue fazer isso, né? A gente tem também aqui o Excel 2000, né? Então essa versão, o Excel 2000, foi lançado em 1999. Então ele veio com uma integração mais forte em relação aos outros aplicativos do pacote Office. Ele veio também com uma integração com a web mais forte. Então você podia pegar o arquivo de Excel e converter ele diretamente para páginas HTML, seriam páginas web.
Então ele também tem um suporte em relação à colaboração online, embora ele não é igual hoje em dia, né? Mas já estava uma introdução a esse recurso. Então, menus personalizáveis, e aí ele mostrava, no caso, os recursos que tinham sido acabado de usar, né, suas últimas ferramentas, né, e tinha melhorias, então, em relação à estabilidade e desempenho de arquivos grandes. Mais segurança no uso de macros, né, então você tinha mais controles e permissões hábeis de segurança, e aprimoramento nas tabelas dinâmicas, criação de gráficos, análise de dados, melhorou também com essa versão. E aí a gente também tem pequenas melhorias, né, e ele manteve um pouco da interface do sistema do Office 97, que era a versão anterior. Então, essa versão do Excel 2000, ela teve bastante melhorias, né, e aprimoramento em relação às outras versões. Já essa versão do Excel, o Excel XP, a gente pode ver que ele foi lançado no ano de 2001, né? Ele veio também com um sistema de recuperação automática, né, mesmo após falha, travamento ou perda de energia. Isso é uma coisa recorrente mesmo quando a gente está utilizando o Excel. Pode ocorrer, às vezes, o arquivo sumir porque o computador travou ou deu algum problema. Então, a partir dessa versão do Excel, ele já era possível recuperar arquivos mesmo quando der algum problema no computador, algum travamento, né? Então, a gente tem melhor verificação de erros em fórmulas. Então, ele dava um indicador visual na célula, caso você errou o nome da função, ou colocou uma célula errada, ou coisa assim, algum problema que você teve com a função, ele indicava visualmente esse erro. A gente tem também Smart Tags, que basicamente são etiquetas inteligentes em relação a ações rápidas que você poderia fazer aos dados selecionados, aos dados determinados, né? Mais segurança no uso de macros e proteção de arquivos, melhor integração com a web e recursos colaborativos básicos, né? E suporte aprimorado a grandes volumes de dados. Então, ele estava começando a aumentar a quantidade de dados que a gente poderia utilizar, a quantidade de linhas, de tabelas, né, de colunas que você poderia ter na sua planilha, né? Então, uma interface muito visual, né, semelhante ao Office 2000, né, com algumas melhorias e reajustes, né? Então, ele era bem parecido com o sistema anterior. Ele era visualmente as guias, né, os comandos eram parecidos como era a versão anterior, que é a versão do Excel 2000. Ok? Então esse era o Excel XP. Já nessa versão do Excel, o Excel 2003, a gente pode ver que ele foi lançado no mesmo ano, né, no ano de 2003. Então ele veio com uma melhoria, que seria um painel de tarefa, né, para facilitar o acesso a recursos como área de transferências, formatações e de pesquisa. A gente tem novamente melhorias na tabela dinâmica e na criação de gráfico, e a gente tem também o suporte a XML. Isso aqui é bem interessante porque facilitou o intercâmbio de dados com outros sistemas e aplicativos, né? Você podia pegar um dado externo, tipo uma tabela, e você já poderia jogar direto aqui no Excel e aí já criar gráficos, criar análises a partir de arquivos XML, né? Então, aprimoramento da segurança de macros, com opções mais detalhadas, comentários aprimorados, né? E pequenas melhorias no desempenho e estabilidade do arquivo. Uma coisa que é interessante também foi a última versão com interface clássica, né? Antes da mudança para a faixa de opções Ribbon, que vem no Excel 2007, que seria a próxima versão do Excel. Então, essas foram as mudanças que a gente teve no Excel 2003. Bom, já na versão do Excel 2007, e ele também foi lançado no ano de 2007, né? A gente pode ver que teve a introdução do sistema de faixa de opções Ribbon, que basicamente substituiu o sistema de menus e barras que era anteriormente. Então ele facilitou de você encontrar as ferramentas e comandos, como por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, alinhar a fonte, mudar a cor da fonte. Então ficou mais visual, né, com esse sistema de faixa de opção Ribbon. Então ele trouxe também um novo formato padrão, né, de extensão do arquivo, que seria o XLSX, que ele é baseado em XML. Então ele proporcionou arquivos menores, mais seguros e menos sujeitos à corrupção, né, dar algum problema, algum travamento. Então ele teve um aumento significativo nos limites de dados, né? Então agora ele poderia ter 1.048.586 linhas e 16.384 colunas, né, por planilha. E antes não, antes era apenas 65.536 linhas e 256 colunas. Então a gente viu um avanço bem grande em relação ao espaço, né, a quantidade de linhas e colunas que você poderia ter
no seu trabalho. Então, ele também tinha um estilo de célula que facilitava aplicações de fórmulas rápidas, né, e consistentes, melhorias em gráficos, como novos efeitos visuais 3D. Né? Então, a gente também teve a introdução às tabelas. Né? Anteriormente, ele não poderia colocar a tabela que já vinha com filtro, formatação automática, né? Aquela estruturação automática de você criar uma coluna, ele já colocar em tabela também. Então agora ele ficou uma tabela bem eficiente, mais robusta e dinâmica, né? Então a gente também tem recursos de filtro aprimorado, que seria o Auto Filter, né? Que já vem junto com a tabela. Então melhor desempenho para lidar com grandes volumes de dados, né? Então ele revolucionou a interface do Excel com o Ribbon, mudando completamente a experiência do usuário. Então esse Excel aqui, 2007, foi também uma versão bem importante. Muita gente usou essa versão por vários anos. Já na versão do Excel 2010, a gente pode ver que ele também foi lançado no ano de 2010. Então a gente teve a introdução do Exibição Backstage, que basicamente substituiu o menu arquivo, né, reunindo funções como salvar, imprimir, compartilhar e permissões em uma única tela. Né? Então a gente também teve o suporte ao Power Pivot, que permite a gente fazer análise de grandes volumes de dados com tabelas que são relacionadas. Né? A gente também tem o Gráficos e Pipeline, que também pode ser chamado de mini gráficos. Então ele cria os mini gráficos, tipo como está aqui, ó, ele cria um gráfico na própria célula com dados da tabela. Né? Então a gente tem melhorias na formatação condicional com mais ícones, barras de dados e escala de cores. Então a gente poderia fazer essa formatação visual na célula de várias cores, com ícones, com cores diferentes, com efeitos diferentes. Então ele estava dando mais possibilidades, um aprimoramento na formatação condicional, aprimoramento na tabela dinâmica também e em gráficos dinâmicos. Né? Então recuperação de versões anteriores de arquivos salvos também foi melhorado. Então aquilo de caso dê algum problema, acaba a energia ou trava o computador, ele melhorou esse sistema de recuperação desses arquivos e também a integração com SkyDrive, que hoje em dia se chama OneDrive, né, para salvar os arquivos na nuvem e você conseguir acessar de outra máquina, de outro lugar. Então melhor desempenho em geral, especialmente com arquivos maiores, né, arquivos mais grandes. Então tornou o Excel ainda mais robusto para análise de dados avançadas. Então essa que é a versão do Excel 2010. Já na versão do Excel 2013, a gente pode ver que ele também foi lançado no ano 2013. Ele veio com algumas melhorias, como por exemplo, ele veio com o estilo metrô, que é um design mais limpo, mais minimalista. Ele veio com o conceito também de flash fill, que seria basicamente o preenchimento relâmpago, que ele detecta padrões e completa dados automaticamente, sem fórmulas muito complexas, né? A gente também tem um novo Power Pivot, que integra com mais facilidade grandes volumes de dados, que integra tabelas diferentes de forma mais fácil. Tá? A gente tem a introdução também com o Power View, que te permitia ver ferramentas, né, interativas de dados, então você conseguia visualizar os dados de forma mais eficiente. Então a gente também tem melhoria na tabela dinâmica, então eles eram mais fáceis de criar e personalizar. Apps para Office, então permitia melhor integração, com você pegar algum complemento e você colocar dentro do Excel. Então, maior integração com o OneDrive também, ficou mais fácil de você salvar arquivos na nuvem, de você conseguir acessar de outra máquina, né, em outro computador. Então, um novo modo de tela cheia também entrou, que você permite deixar com ele cobrindo mais espaço da tela, como aqui a gente pode ver, por exemplo, ele não está mostrando as ferramentas, então eu consigo deixar ele em tela cheia de um jeito mais expressivo, né? Então, melhorias em gráficos, em novas opções de visualização. Então, aí agora a gente tem gráficos diferentes, aí a gente viu a evolução dos gráficos 3D, então ele foi trazendo novos tipos de gráficos e novas formas de você visualizar esses dados. Então, suporte a múltiplas janelas independentes, né, do Excel, facilitando o trabalho com várias planilhas lado a lado. Então, ele tem um sistema de janelas que você consegue deixar duas planilhas uma do lado da outra, com facilidade, às vezes para usar funções de uma para outra, né? E não dá problema nenhum. Então, essa versão de 2013 passou a aceitar esse tipo de recurso, né? Então, a gente pode ver que também trouxe grandes melhorias no Excel 2013. Já essa versão do Excel, o Excel 2016, foi lançado no ano de 2015.
né? Ele trouxe algumas inovações, como por exemplo a integração total com o OneDrive e o SharePoint, que facilitou você salvar, compartilhar planilhas, né, em tempo real. Trouxe inovações também em relação a novos gráficos, né? Então a gente tem, por exemplo, o mapa de árvore, a gente tem gráfico de cascata, né? E histograma. Então tem vários gráficos novos que ele trouxe ao longo dessa versão, né? Então publicação direta no Power BI, então facilitou, né? Favoreceu e fortaleceu o Power BI como uma ferramenta de criação de dashboards visuais, como a gente pode ver aqui, né? Então a gente também tem a pesquisa inteligente, a Tell Me, que favorece de você encontrar as ferramentas com mais facilidade. Então você consegue pesquisar o nome da ferramenta que você quer e ele já vai aparecer lá onde está, qual é o comando. Você não precisa ir procurando pelas guias, né? Nessa pesquisa inteligente você acha com mais facilidade. Então a gente consegue ver algumas melhorias, né, que a gente pode ter nessa versão do Excel 2016. Já o Excel 2019, a gente pode ver que ele foi lançado no ano 2018. Ele trouxe algumas melhorias, como por exemplo a inclusão de novos gráficos, né, e também a introdução de novas funções, como por exemplo a unir texto, a função concat, a função sys, a função escolher e a introdução de duas funções que é a máximo sys e a mínimo sys. A gente pode ver também que teve a introdução de mapas 2D, que te permite criar mapas geográficos, né, para você ter visualizações regionais dos dados. E aí a gente também tem função Ink2Map, que permite você converter escrita manual em fórmulas matemáticas. E melhorias, né, no Power Query, que permite você importar dados externos, né, e fazer o tratamento desses dados. Tratar os dados que estavam errados numa tabela e na hora que você importar, eles vão estar certos. A gente também teve melhorias em relação à tabela dinâmica, né, que permite tratar números de dados grandes e aí você futuramente cria gráficos e visuais, como por exemplo um dashboard, né? Então essas foram as melhorias que a gente teve na versão do Excel 2019. Já na versão do Excel 2021, a gente pode ver que também foi lançado no ano de 2021 e trouxe algumas melhorias. Uma dessas melhorias seria as matrizes dinâmicas, que permite com que a gente crie fórmulas e essas fórmulas elas se espalham nas outras células. Então realmente melhorou a forma como a gente constrói as funções e como ela se desempenha na planilha, né? E aí com isso também veio novas funções, como por exemplo a função filtro, a função classificar, a função único, a função sequência, a função matriz aleatória e a inclusão também da função procx, que melhorou a forma de você fazer buscas, né, dentro do Excel. Então meio que substitui, né, ela é uma função mais flexível do que o procv e o proch. A gente também tem a inclusão da função let, que permite nomear variáveis dentro de fórmulas para otimizar os cálculos, né? Melhorias em relação ao Power Query, né, que facilita a gente importar dados e melhorou, né, aprimorou a forma como você vai organizar esses dados quando você está importando. Então, o tratamento de dados das tabelas, né? Utilizando então o Power Query. Também foi aprimorado nessa versão do Excel 2021. Então, aqui a gente finaliza essa evolução do Excel a partir desde o Excel 1.0 até o Excel, o último que foi lançado até então, no momento que eu gravei o vídeo, que seria a versão do Excel 2021, e que ele vai fazendo atualizações agora, né? Porque basicamente ele vai evoluindo e você já vai recebendo as atualizações dele na sua versão do Excel automático, né? Anteriormente você tinha que comprar uma outra versão, tipo um CD, você tinha que ter um pendrive, então agora ele já vai fazendo as atualizações online, né? Então finalizamos a história do Excel. Eu sou o Planigato e vejo vocês no próximo nível.